Bom, então gostaria de perguntar para vocês, tem alguma questão que vocês gostariam de esclarecer sobre o material que foi disponibilizado? Vocês vão ver que hoje eu coloquei 3 videoaulas no YouTube que são relativas a essa semana, só que uma delas é um pouquinho maior e as outras duas são mais curtas. É, Tem uma que é bem curtinha, 7 minutos. Tem um vídeo de quase 30 e tem um vídeo de 12 minutos. Então, eu tô tentando colocar sempre até o começo da semana os vídeos que vão ser usados nessa semana, tá? Então, basicamente, nesses 3 vídeos eu estou falando sobre o método das características para uma região não simples, o método, a aplicação de condições de fronteira usando o método das características e no terceiro vídeo eu falo sobre é, ah, a geometria axissimétrica, porque nos vídeos anteriores era tudo 2D, né? Agora, o que que você faz quando a geometria é axissimétrica? E falei também de um tema que eu acho bem interessante, que é o bocal eu chamei de projeto prático, entre aspas, de bocais. E isso aborda 2 técnicas. Uma delas é uma otimização do contorno de um bocal usando algo chamado método do cálculo de variações, que não é um assunto que eu vou ensinar, tá? Isso é simplesmente eu faço referência. E um outro método que é mais fácil de entender, que é um método dito ad hoc, porque ele não é muito, vamos dizer assim, ele é um método mais um procedimento mais do que um método e se chama um encurtamento ou um truncamento de bocal ideal, tá? E eu coloquei no Moodle 2 artigos que falam sobre esses diferentes tipos de bocais. Para quem tiver interesse, eu trabalhei todo o equacionamento do artigo que fala sobre bocal do tipo RAW, né? Um bocal é basicamente o bocal que otimiza o empuxo para um determinado comprimento desejado, tá? E ele usa o próprio método das características para fazer essa otimização, tá? É uma é uma Deu um pouco de trabalho, mas eu consegui basicamente abrir todas as contas que estão bem condensadas, vamos dizer assim, no artigo, tá? Então, se alguém tiver dúvida depois ou quiser que converse sobre esse bocal, eu posso também passar todas as anotações que eu fiz e tal. Mas o assunto hoje principal é sobre o da semana passada, né? Que é basicamente o das equações de abrir as equações de compatibilidade para a região simples e também o exemplo que eu coloquei lá que é o projeto de um bocal ideal do tipo plug, ou um bocal que na verdade poderia ser interpretado como um aerospike também, um bocal aerospike é, linear, tá? Porque é 2D. Então, com isso eu queria perguntar para vocês, como é que vocês estão? O que que vocês têm dúvida? Fiquem à vontade. Ah, sobre as equações de compatibilidade, eu teria uma Uhum. dúvida sobre o que seriam melhor ali as características M mais e M menos, o que que elas realmente representam. Certo. Existem diferentes respostas para essa sua pergunta, tá? Mas eu vou tentar responder usando diversas respostas a essas perguntas. Essa mesma pergunta. Deixa eu só achar aqui o equacionamento que eu usei para chegar nessas equações, tá? Quer dizer, as notas de aula.
Bom, o que que às vezes vocês podem estar só para avisar que eu tenho um cachorrinho aqui que está aqui por perto que ronca, então não sou eu que estou roncando se vocês ouvirem algum barulho. Vamos lá. Bom, o que que são as características M mais e M menos, né? O que que elas representam? Assim, do ponto de vista matemático, tá? É, talvez, eu vou ter, e é algo que eu não consigo expressar né, nas notas de aula, nessas notas, nesses vídeos. Às vezes a gente tenta tornar a coisa mais condensada e deixa de abordar alguns aspectos, mas esse eu considero que é uma pergunta muito relevante mesmo e para entendimento do que a gente está fazendo, né? Bom, em primeiro lugar, a gente partiu das equações de conservação de quantidade de movimento e também a equação da continuidade. Tá? Então, essas equações a gente está usando elas na solução dos nossos problemas. Eu acho que isso está claro. Depois a gente ainda usa as relações isentrópicas, né? Então a gente está, de uma certa forma, usando a equação da energia também. Mas a ideia por trás desse método assim, do ponto de vista matemático, o que você está fazendo, principalmente para o caso 2D, isso fica bastante claro, e mesmo para o caso axissimétrico também, você veja, a gente partiu de um conjunto de equações, que são a equação da continuidade, a equação de Euler, que é um conjunto de equações, são diferenciais parciais, equações diferenciais parciais. E quando você olha o resultado do método das características, ao longo de cada uma das direções, tá? M mais e M menos, você transformou aquele conjunto de equações que eram equações diferenciais parciais numa equação diferencial ordinária, basicamente. Ao longo da característica M+, você tem uma equação diferencial ordinária e ao longo da característica M-, você tem uma equação diferencial ordinária. Por isso que eu tentei escrever lá no final da aula onde são deduzidas as equações de compatibilidade, eu escrevi del M+, de θ mais ômega igual a seno de μ seno de θ sobre R. E del M menos. E esse M mais e M menos são direções no escoamento. Eu acho que isso fica claro. São direções no escoamento. Então, ao longo dessa direção, essencialmente, a resposta de uma das respostas da sua pergunta é isso. São direções ao longo das quais as equações diferentes, você consegue transformar as equações diferenciais parciais numa equação diferencial ordinária. Esse vamos dizer assim, a definição, uma das definições mais fundamentais de métodos características que não se aplicam somente a equações né, para escoamentos compressíveis. Você tem outros programas matemáticos onde você pode identificar essas direções e simplificar o equacionamento do seu problema, tá? Então então em vez de, olha, basicamente a gente e são também direções, são assim do ponto de vista físico, você também pode interpretar essas características como direções de propagação de informação também. Porque veja, a gente está propagando a informação sobre essas invariantes, né? No caso, a gente está chamando de invariantes quando o caso é 2D, né? Aí, porque realmente o θ e o ômega, quer dizer, no caso 2D, θ mais ômega e θ menos ômega são fixos, né? Ao longo dessas características, de cada uma dessas características. Mas em escoamentos, por exemplo, axissimétricos, não necessariamente, né? Você vai ter uma variação dos variantes, dos invariantes, né? Das propriedades em mais e menos. Então, mas elas são direções de propagação dessas informações. Uma outra interpretação também física é você dizer que essas características podem ser consideradas como ondas de Mach. Tá? Se você olhar, quando você faz um cone de Mach, né,
essa direção de propagação no caso, ela a própria o próprio ângulo do triângulo de Mach, né, ele faz, se não me engano, o ângulo μ, né, é justamente o ângulo, é um ângulo também que você pode considerar aquilo como sendo uma característica, tá? Então são ondas também podem ser consideradas as próprias ondas de expansão são ondas de Mach, são ondas, são características, tá? Então você tem todas essas possíveis interpretações, tá? De características. Entendi, entendi. Agora realmente ficou mais claro a compreensão do porquê analisar nessas regiões. Ficou mais tranquilo. E a Ah, ideia, desculpa, só para complementar, sim, sim. a ideia é que você, em vez de você, por exemplo, solucionar um escoamento pensando em dividir o domínio em diversos pedacinhos e aplicar as equações de conservação nesses pontos ou nos volumes que formam essa tua divisão do domínio, aqui você está usando as próprias características, entre aspas, vamos dizer assim, a própria natureza do escoamento para dividir o domínio, estabelecer uma malha de características, e aí você consegue determinar as propriedades do escoamento naqueles pontos, e depois, dependendo do caso, ao mesmo tempo, você também determina a, a localização geométrica desses pontos no teu domínio. Que inicialmente, às vezes, pelo menos no caso 2D, às vezes você não sabe onde está, eles estão localizados fisicamente os pontos, a não ser aqueles que estão, por exemplo, ou numa fronteira, ou numa linha de simetria, ou alguma coisa assim. Mas, enfim, você faz isso em dois passos, né? No segundo passo é que você determina a localização geométrica dos pontos. Claro que à medida que você vai conhecendo as propriedades, você já pode ir já calculando a posição dos pontos também, né? Desde que você tenha... E é interessante também notar que você consegue, interpretando as características como essas direções de propagação de informação, você também consegue identificar facilmente, e isso é algo que eu não falei, eu até posso, eu acho que é até importante eu só mostrar isso rapidamente para você. É, deixa eu ver se eu compartilho aqui a minha tela. Só um instantinho. Vamos ver se funciona aqui. Mas, por exemplo, se eu tenho um certo ponto no escoamento. Opa! Se eu tenho um certo ponto no escoamento aqui, tá? Eu vou ter, passando por esse ponto, é mais fácil desenhar a característica depois do ponto. Tá, então imagina que eu tenho uma característica M menos, né? Essa vai ser uma M menos assim e uma característica M mais assim. E aqui eu tenho um certo ponto no escoamento, tá? Então a gente viu que essa característica M mais vai carregar uma invariante e essa característica M menos outra. A partir a partir disso eu consigo determinar as propriedades nesse ponto se eu conhecer essas duas invariantes. Velocidade, direção do escoamento, número de Mach, pressão, tudo. Eu consigo determinar aqui. O importante, isso aqui às vezes a gente chama de zona de dependência. E isso aqui vai ser a zona de influência desse ponto.
Entenderam? Então, tudo que está aqui dentro pode afetar as propriedades nesse ponto. E tudo que está entre essas duas características que passam por esse ponto pode afetar. Esse ponto pode afetar toda a região do escoamento aqui, que é a zona de influência. Tá? Então, isso nos ajuda a isso, ou seja, está diretamente relacionado aí com a física do escoamento. Tá? Então, isso tem a ver com a natureza das equações de escoamento supersônico, que são equações hiperbólicas. Né? Então, isso então remete diretamente à natureza das equações que governam o escoamento. As chamadas equações governantes, que é uma palavra que muita gente não gosta de usar. Enfim, equações de balanço, equações de conservação, como quiser chamar. Eu Excelente. ia fazer uma outra pergunta. Sim, já mais para frente ali, quando o senhor está tratando do exemplo do vocal tipo plug, durante a dedução e a demonstração do valor de psi, eu confesso que eu não compreendi como que chegou a k tangente menos 1 da raiz de Mach ao quadrado menos 1 sobre k. Porque durante a dedução ficou psi é igual a π sobre 2 mais ômega menos mi. Aí foi aberto os termos, né, tanto o ômega quanto o mi, e foi definido que ômega menos mi é menos π sobre 2 do triângulo de Mach, né, vindo do triângulo de Mach. Em tese, π sobre 2 menos π sobre 2 ia dar zero. E aí, a menos que eu tenha perdido alguma coisa da explicação, eu não entendi esse passo. Ah, sim, sim. Deixa eu ver aqui. Não. É que eu acho que talvez eu não tenha sido muito claro aqui no que eu escrevi. Não é que ômega menos mi é igual a menos π sobre 2. É que uma parte do ômega, eu vou mostrar aqui na tela aqui, já vai, só um momentinho. Deixa eu abrir aqui, fica maior. Então veja, esse aqui é o problema, né? Você está se referindo a isso aqui, né? Você está vendo, né? Então isso aqui é o ômega, tudo certo. Isso aqui você consegue ver que é mi também, eu acho que não tem muita dúvida sobre isso. Mas assim, ó, eu não estou dizendo que ômega mais mi é menos π sobre 2. Eu estou dizendo que esse termo aqui, mais esses dois termos aqui é menos π sobre 2. Entendeu? Vamos abrir isso aí para ficar claro. Mas eu estou dizendo que, na verdade, esses dois termos aqui é igual a menos π sobre 2. Esse mais esse. Veja. E aí, quando isso mais isso, se isso mais isso for igual a menos π sobre 2, então eu tenho sim, π sobre 2 vai cancelar com esse termo e vai sobrar esse aqui só, que é o resultado ali. Tá? Então, eu não fui muito claro aqui, né, talvez, mas o que eu queria mostrar era que era a soma desses dois termos aqui. Eu acho que se a gente voltar para aquela folha que eu estava escrevendo aqui, ó. Então, se você fizer o triângulo de Mach, né, por exemplo, algo assim, né? Aqui você vai ter, esse aqui vai ser isso aqui vai ser, vamos dizer, o teu M. Isso aqui vai ser, na verdade, se eu dividir por, não, é o contrário. Isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser M, tá? Isso aqui vai ser o teu ângulo Mi. Deixa eu ver se é isso mesmo. Seno de Mi é igual a 1 sobre M, é isso mesmo. Tá? Bom, isso aqui vem do que? Isso aqui é basicamente, se eu imaginar a velocidade do som, A vezes T, certo?
Isso aqui seria o V vezes T, tá? E aí eu divido tudo por T é um tempo, né? Isso aqui seria a distância propagada pelo, a distância viajada pelo som, isso aqui é a distância viajada pelo objeto, isso aqui é o caso de Mach maior do que 1, né? Então, você pode imaginar uma... Isso aqui representa o quê? Que no instante t igual a zero, você tem um objeto que estava aqui, e depois de um certo instante ele está aqui. Mas a onda de som, a onda sonora que ele emitiu vai estar nesse ponto aqui, né? Vai fazer um círculo assim. E você vai ter, isso aqui é o cone de Mach, né? Tá? E o ângulo Mi aqui, tá? Bom, então, o que que eu tenho lá nas aquelas equações, né? É, eu tenho esse ângulo aqui também, né? Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, tá? Por exemplo. Isso aqui vai ser, isso aqui vai ser raiz de m ao quadrado menos 1. Né? Vai ser m ao quadrado, isso, é isso, né? É, isso. M ao quadrado, raiz de m ao quadrado menos 1. Então, você concorda que eu posso escrever que tangente de mi, tangente de mi vai ser o quê? Cateto oposto, que é 1, sobre cateto adjacente, que é a raiz de m ao quadrado menos 1. Então, vai ser 1 sobre raiz de m ao quadrado menos 1. Portanto, mi é igual a, né, o arco tangente, ou tangente menos 1 de raiz de m ao quadrado menos 1. E eu também tenho que tangente de beta vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 1. Então, vai ser igual a raiz de m ao quadrado menos 1. Portanto, beta igual tangente menos 1 de raiz de m ao quadrado menos 1. Concorda? E eu sei que mi mais beta, pela construção do triângulo retângulo, mi mais beta tem que ser igual a π sobre 2. Então, π sobre 2 vai ser tangente menos 1 de 1 sobre raiz de m ao quadrado menos 1 mais tangente menos 1 de raiz de m ao quadrado menos 1. Que é o resultado que a gente tem lá, só que com sinal negativo, né? Sim, sim, sim. Tá? Agora entendi. Tá certo. Não, é isso aí, tem que fazer pergunta mesmo. Bom, depois eu disponibilizo isso de toda forma. Mais alguma pergunta sobre isso? Desculpa, pode falar. É só não sei se é uma constatação. Acho que isso vai ser mais uma pergunta mesmo. Eu percebi que sempre que quando existe sempre que existe uma tendência do escoamento ser compressível, quer dizer, do escoamento ser, entre aspas, O teu microfone desligou ali. tá, é que Pode. eu tô segurando o espaço aqui e eu soltei. Eu percebi que sempre que existe uma tendência do escoamento ser comprimido, as linhas, quer dizer, as linhas características, elas vão ser M-, partindo do, do solo, entre aspas. E sempre que existe uma tendência do escoamento ser expandido, as linhas características são M+. Isso é uma coincidência ou ou- Eu acho que isso tem mais a ver com a
tem mais a ver com a orientação do escoamento e a geometria envolvida, tá? Que às vezes segue o mesmo padrão da esquerda para a direita e mas veja bem, a gente pode ter as duas situações. Se a gente considerar, por exemplo, deixa eu compartilhar de novo a tela. Não, isso é realmente não é mais pelo fato da gente estar sempre geralmente trabalhando com geometrias parecidas, né? Mas quando a gente, por exemplo, a gente tem, se a gente considera um processo, uma expansão, tá? Desse tipo aqui, tá? Então aqui você tem uma expansão, você vai ter características, essas aqui vão ser características M+, que está fazendo a expansão. E você vai ter aqui características M- saindo daqui, tá? Mas essas vão ser as M-. Mas da mesma forma, eu podia ter uma situação, por exemplo, uma situação inversa, né? Em que você está... E acho que a gente viu um caso assim, né? Por exemplo, não vimos sem uma parede superior, né? Foi o que eu mostrei para a região simples. Mas se a gente inverter a geometria, certo? Simplesmente invertendo a geometria, agora as ondas de expansão, as características aqui nessa quina vão ser ondas de expansão e essas características aqui são M-. Tá vendo? Então você reverteu vamos dizer, e aqui você vai ter características vindo assim, fazendo algo assim. Essas daqui vão ser as M+. Então é mais uma questão da geometria, de como você, talvez nos exemplos que a gente viu até agora, a gente tenha repetido o mesmo tipo padrão de geometria, né? Mas não necessariamente uma está associada à compressão e a outra à expansão. Depende de como o problema está disposto. Tá? A gente também tem um problema interessante que às vezes é, é o de compressão, né? Que você tem aqui você tem uma geometria assim, né? Aqui, na verdade, a gente vai tender a formar um choque, né? Que é algo que a gente não lidou, não conversou ainda sobre isso, né? Mas a tendência aqui é formar um choque, não um leque de expansão, mas um choque, porque você vai ter o que vai acontecer. Isso é algo que a gente não falou ainda, porque o que acontece, né? Você tem quando você tem um coalescimento das ondas de compressão, você forma um choque. Então, esse tipo de problema você tem que resolver um pouco diferente, porque a não ser que o choque seja muito fraco, aí você pode resolver pelo método das características. Mas se o choque é um choque mais forte, você vai ter o coalescimento, você vai ter a convergência de características para o mesmo ponto. E a gente viu que essas características elas carregam consigo informações diferentes. Então, o que elas estão elas estão introduzindo pequenas variações no escoamento, né? À medida que você vai cruzando as características, você vai mudando as propriedades gradualmente. Só que no choque você tem um salto. Então é justamente ele te dá uma visualização também de por que isso acontece. Você tem as características vão convergindo e individualmente cada uma dessas características vai aumentar, vai mudar um pouquinho o escoamento, mas quando elas todas convergem, você pode ter um salto nas propriedades do escoamento e aí você tem justamente a formação de um choque. Tá? Perfeito. Obrigado, Juan, pela explicação.
Deixa eu só dizer também que assim existem outras. A metodologia que eu estou, né, mostrando para o método das características é uma, mas existem diferentes abordagens. Vocês vão ver no livro do Anderson de escoamentos compressíveis. Ele fala também, ele deduz umas equações de compatibilidade que são um pouco diferentes, mas elas na verdade expressam a mesma coisa. Então existem outras formas de abordar esse assunto, tá? Mas esse problema do. Deixa eu voltar aqui e mostrar o. Ah, já estou compartilhando aqui, né? É... Deixa eu. Tá. Tá, eu já estou compartilhando. Estou compartilhando. Vocês estão conseguindo enxergar o PDF aqui, né? Daqui eu acabei de estar fazendo riscos aqui, não? Deixa eu ver aqui. E agora também não? Vamos ver o que está acontecendo. Tá. Agora sim, né? Não. A gente tá vendo uma tela com desenho aqui, os últimos Ah, não, desenhos. é. Ah, mas era isso mesmo que eu tava querendo Ah, tá. conversar. Não, tudo bem. Não, Deixa eu achar aqui. você Não, tinha falado realmente. PDF. Mas aqui é que não é um PDF, né? Mas no final também, para mim eu gero um PDF a partir daqui. Então, deixa eu só achar aqui o caso do vocal. Nossa. Tá. Do vocal do tipo plug. Então, aqui nesse problema, só para deixar claro o que está acontecendo aqui, que eu sei que às vezes não é muito claro, assim, mas aqui você tem a saída do bocal, tá? Isso aqui está aberto para o ambiente, né? E o que acontece aqui é que você tem uma. A partir desse ponto aqui, dessa quina, você vai ter uma série de características, que no caso vão ser características M+, e essas características M+, elas são, vamos dizer, elas são as ondas de expansão que vão trazer esse gás da condição sônica até a condição de projeto MA. Tá? E, ao mesmo tempo, a gente usa essas características para fornecer uma descrição matemática da superfície que, por um lado, vai controlar essa expansão. Tá? Então, mas, por exemplo, o número de Mach, isso aqui é uma coisa interessante que sai desse problema, é que o número de Mach de projeto, no caso aqui MA, vai diretamente influenciar o ângulo aqui, o θ, na saída da garganta. Tá? Então tem algum momento aqui que aqui, ó, justamente aqui, a partir das equações você consegue mostrar que θ na garganta é igual a menos ômega de A. E ômega de A é a condição de projeto que você quer, né? O número de máquina lá no final da expansão. Então isso você amarra isso diretamente com θ na garganta. Tá? E aí você consegue mostrar, né, obter uma equação para o próprio R como função desse ângulo que a gente chamou de φ, né, que seria, no caso, o ângulo o ângulo entre essa perpendicular aqui, né, que é perpendicular ao escoamento na garganta, e a posição da característica. Então você vai mudando o ângulo φ, e a partir da mudança do ângulo φ você tem uma descrição matemática para a posição dessa curva que vai controlar a saída do bocal. Inclusive hoje eu estava analisando, coincidentemente, tem dois canais que eu gosto de assistir que assim não são super
vamos dizer, técnicos, né? São mais para um público mais amplo, assim, né? Mais geral, assim, mas são bastante legais. São dois canais que eu gosto de acompanhar, que é sobre basicamente motores foguete e exploração espacial, que é o canal de um cara chamado Scott Manley, não sei se vocês conhecem, que esse eu acho que é um pouco mais técnico, e um canal de outro, o cara eu esqueci o nome, mas ele se chama, o canal se chama Everyday Astronaut. São dois canais legais. E esse do Everyday Astronaut, ele tem alguns vídeos bastante longos, assim, até bem produzidos, falando sobre diferentes ciclos de combustão de motor foguete. Inclusive a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas ele tem um programa, um vídeo lá de 1 hora falando sobre o desenvolvimento histórico desses bocais do tipo Aerospike, que é basicamente um bocal desse tipo que a gente está vendo aqui, que faz a expansão, usa a própria atmosfera para ajudar, ou seja, como se fosse uma das superfícies, entre aspas, do, do bocal, e dessa forma você sempre consegue fazer uma expansão ótima, uma expansão para a condição ambiente, né? Tem uma outra parte que eu não falei sobre isso, tá? Talvez eu não vou cobrar isso, mas talvez eu coloque em algum momento no Moodle, que é basicamente a gente tem o problema de expansão em bocal. A gente sabe que na superfície do mar, o bocal geralmente ele está super expandido, né? E lá nas elevadas camadas da atmosfera, ele vai estar, ou quase chegando no espaço, né? Ele vai estar subexpandido. Então, como que eu escolho o bocal? O tamanho do bocal é para, por exemplo, maximizar a eficiência do meu foguete, tá? Então tem umas considerações que a gente pode fazer e chegar na razão de expansão ótima, que maximiza a eficiência, vamos dizer, em termos de energia do foguete, né? Gasto energético, por exemplo. Tá? Então tem isso, no caso desse bocal do tipo plug, ou na verdade também pode ser chamado aqui no caso de um aerospike. Eu queria chamar atenção para isso, né, que o θ na garganta vai ser determinado pelo número de Mach. Na saída aqui eu estou assumindo que a saída dos gases é paralela, né, à direção que eu quero o empuxo, né, ou seja, todo o escoamento está nessa direção, na direção de empuxo. Deixa eu lembrar se tinha alguma outra coisinha que eu queria mencionar aqui. Acho que não. Sim, lembrei. Uma coisa que tem que tomar cuidado aqui, né, é que a gente usa uma convenção, eu tenho usado nas equações de compatibilidade, uma convenção de que a característica M+, faz o ângulo θ menos μ com a horizontal, e a característica M- faz o ângulo θ mais μ com a horizontal, tá? Só que nesse problema você vai ver que eu escrevi o ângulo μ menos θ, tá? Por que eu escrevi μ menos θ? E eu coloquei entre aspas para manter ângulo positivo, justamente porque a característica M+, vai fazer um ângulo negativo com a horizontal. Assim, nem sempre, né? Mas nesse problema ela está negativo ali na ilustração, né? Na nossa convenção de sinais. Então, como eu estou estabelecendo relações geométricas, do tipo, né, multiplicando o seno do ângulo vezes e coisa dessa forma, eu coloquei tudo de forma que os ângulos sejam positivos. Porque depois eu vou escrever, por exemplo, HA é igual a RA seno de μA menos θA, certo? HA é uma quantidade positiva. Se eu tivesse ali seno de θA menos μA, seria o seno de um ângulo negativo.
vai dar negativo provavelmente, né? Se é menor do que π sobre 2. Então não faz sentido eu falar que o HA é uma quantidade negativa, não é? É uma quantidade positiva. Então, como eu estou usando os ângulos para estabelecer relações geométricas entre pontos, eu preciso que os ângulos sejam positivos. E a gente sabe que se eu for lá na tabela e achar o μA menos teta, o θ menos μA para essa condição de saída do bocal, ele vai dar negativo, tá? Então, por isso que eu inverti o sinal em alguns lugares, né? Eu tento deixar isso claro quando está acontecendo. Então, isso pode levar a um pouco de confusão. Por exemplo, eu mostrei ali que o ângulo, aquele ângulo, esse ângulo aqui em amarelo, eu chamei ele de π sobre 2 mais θ na garganta do bocal. Mas, na verdade, o θ na garganta do bocal ali é negativo. Tá? Então, é um ângulo menor do que π sobre 2, no final das contas. Mas é que o θ na garganta é um ângulo negativo. Então, eu só queria deixar isso claro, por que que isso acontece, tá? Teta da garganta ele é negativo com relação à linha É da que na nossa, garganta? não, a teta da garganta é esse ângulo aqui. Veja, o teta da garganta, por definição, vai ser igual a menos ômega A. E ômega é um ângulo positivo. Ômega é a função do número de Mach. Então, veja, o que ele está dizendo, a convenção é que a gente mede o ângulo no sentido anti-horário positivo. Então, o teta negativo quer dizer que é um ângulo no sentido horário. Entendeu? Só isso. Nesse caso, a gente está analisando uma velocidade tangente ao, à superfície, não é? Bom, primeiro, como o escoamento é invícido, aqui a velocidade sempre vai ser tangente, quer dizer, a velocidade do fluido que está em contato com a superfície vai ser sempre tangente à superfície. Aqui a gente está assumindo que queremos que o escoamento saia todo paralelo na direção horizontal, que seria a direção de empuxo. Né? Então veja, o escoamento está todo saindo para a direita, né? Horizontal. Depois do processo de expansão, depois que ele passar pela última onda de expansão, ele deve estar na horizontal. Mas logo, justo quando ele sai da garganta, ele está Tá todo fazendo ângulo teta, tá fazendo ângulo teta T, né? Ah, tá. É isso mesmo, tá. Tá Isso que eu fazendo ângulo tava teta pensando. T. É isso mesmo. Aí ele vai expandir, vai fazer uma curva. O escoamento que está em contato com a superfície sólida vai fazer exatamente essa curva da superfície sólida. Mas o escoamento que está mais longe da superfície sólida vai fazer uma curva um pouco diferente. Mas no final do processo de expansão, todo o escoamento tem que estar na horizontal, de acordo com o nosso desenho, né? De acordo com o nosso projeto. E aí, conforme eu diminuo o R, pode ser até na mesma linha que está representada, eu vou ter uma linha de corrente que passa por esse ponto, que descreve todos os ângulos e todas as direções com relação a aquele R e aquele φ. É isso? Isso, isso. Claro, você vai ter, ao longo dessa característica R, você vai ter vários pontos ao longo dela onde vão estar cruzando, onde o fluido vai estar cruzando, né? Mas todos esses pontos que estão localizados ao longo dessa característica R vão ter o mesmo valor de θ mais ômega. Vão ter o mesmo valor de θ mais ômega. Então, θ mais ômega vai ser uma constante. Se o θ é menor, o ômega vai ter que ser maior e vice-versa, para manter essa constante. Então, se o fluido está mais inclinado, ele vai ter um número de Mach um pouco menor do que o fluido que está menos inclinado.
Dependendo do ângulo θ, na verdade. Na verdade, θ, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque, na verdade, é, mas enfim, o θ mais ômega vai ter que ser o mesmo, né? Θ mais ômega é constante, vai ter que ser o mesmo. E aí o equacionamento vai dizer para gente a posição do vetor do comprimento R, né, naquela linha de corrente que vai representar a superfície sólida. Juan, você pode descer um pouco, até o fim, na verdade, onde você coloca o resumo, aí mesmo. Dá pra ver na figura aí que na parte superior direita, a gente tem aproximadamente um triângulo. Esse triângulo não é um triângulo retângulo, né? Não é um ângulo que teria entre XA e HA, não é. Eles não são perpendiculares, não. Não necessariamente, Deixa no eu caso. ver ali. No canto superior direito, né? Eu tenho essa distância que é o XA, que é 33,02 HT, e E essa o altura HA? aqui, que é 9,66884 HT. Você está Não dizendo que necessariamente. assim, se eu fizesse um triângulo aqui? Não, não tem nada a ver, né? Ah, bom. Isso aqui podia estar aqui, ó. É só uma representação geométrica, né? A superfície poderia vir até aqui. Inclusive, essa distância aqui é muito. Veja bem, é É 33 verdade. vezes. Isso aqui é 9, então isso aqui, na verdade, está bem mais para cá. Né? Tá fora, completamente fora de escala esse desenho aqui, né? É verdade. Ah, beleza. Mas Foi só uma. necessariamente no final do bocal eu vou ter a altura de 9,68. A posição do final do bocal é 3302. Isso, isso. Aí é quando todo o escoamento está paralelo em relação à superfície. Hum, Isso. Pelo que Quer dizer, os entendi. coamentos todos veja, aqui ó, você vai ter uma série de características e a última característica da expansão vai ser quando vai ser quando esse aí tem que ver, né, no qual vai ser o ângulo φ, né, porque mas basicamente vai ser na posição quando x é igual a, deixa eu ver uma coisa aqui. Uma coisa que vai acontecer sim deixa eu já até fazer aqui, ó. Uma coisa que sim vai acontecer, talvez essa questão do triângulo fique é quando você está no final da expansão. Então veja, se eu tenho aqui a minha expansão, vamos imaginar aqui, tá? Um processo de expansão, aqui está a saída do bocal, tá? Então olha aqui, ó, eu tenho essa altura aqui. Vamos dizer que a expansão chega até aqui, tá? Então, isso aqui vai ser o meu HA, certo? Isso aqui vai ser o meu XA, tá bom? E isso aqui vai ser o meu RA, na saída, né? Isso sim faz um ângulo de um triângulo retângulo, né? Isso aqui vai ser o meu RA, ao final do processo de expansão. E esse ângulo sim é um triângulo retângulo. Ou seja, eu posso escrever que RA ao quadrado igual a HA ao quadrado mais XA ao quadrado. Isso é por construção, né? Assim, da geometria. Lembrando que o RA é a última onda, a última característica aqui que vai fazer a expansão. Então, por exemplo, o escoamento. Como é que vai ser o escoamento quando ele entra aqui, né? Que tipo de curva? Bom, o escoamento que segue essa superfície sólida vai fazer exatamente isso aqui. É uma linha de corrente, né? Agora, o escoamento que está aqui vai fazer algo assim. Vai entrar e vai fazer uma curva assim, ó. E os outros escoamentos vão fazer uma curva aproximadamente assim, né? Eu não estou desenhando muito bem, né? Mas vai fazer umas curvas assim, entendeu?
vai fazer algo assim. E aí, essas linhas de corrente, ao chegarem nessa reta traçada por RA, Vão ter elas que estar na já horizontal, estarão na- paralelas. paralelas com o MAC de projeto. Ah, tá. E no fim das contas, o que a gente está projetando com esse método é o formato dessa minha parede fixa embaixo. É isso? De Exatamente, acordo com exatamente. as coordenadas de ângulo e de R. Na Ah, verdade você está achando o R, um comprimento que a gente chamou de R, como função desse ângulo φ. aí eu vou varrer esse ângulo φ do ângulo da garganta até a horizontal ali, né? E Na verdade o cada. ângulo φ máximo tem um ângulo φ máximo, né, que vai te dar a condição que você quer de máquina saída. E aí Mas cada você vai variar ele ponto de vai. zero, o valor primeiro dele é zero, por exemplo. Se você coloca cosseno de zero aqui, dá justamente R de φ igual a HT, ou seja, você está essa altura aqui. Aí você vai variando o φ e o R vai aumentando como função do ângulo φ. Aqui eu deveria ter colocado entre cosseno de φ sobre k elevado a k ao quadrado, né? Foi só para. Mas a gente tem uma expressão para o próprio ângulo φ, tá vendo? Então, φA, que vai ser o ângulo máximo de φ, é isso aqui, ó. É k tangente na menos 1 de raiz de ma ao quadrado menos 1 sobre k. Então a gente consegue achar uma relação para φ como função do número de Mach. Então esse vai ser o φA, o máximo de φ, vai ser no caso 141 graus. Para esse problema. Tá mais claro agora, pessoal? Eu confesso que nem todos não é tão fácil acompanhar essas relações geométricas, mas uma vez que a ideia é que vocês é, se debrucem um pouco sobre isso e se tornem um pouco mais familiarizados com. Eu acho que vai ficando mais fácil depois também. E aqui eu desenhei essas características, por exemplo, uma coisa que é interessante, eu desenhei aqui essa característica, por exemplo, M-, como se fosse uma reta, né? Mas na verdade ela pode ser curva, né? Porque ela vai cruzar várias características M+. Então, mas no final das contas ela vai penetrar nessa região de escoamento uniforme, né? Todas as características M- vão penetrar nessa região de escoamento uniforme. Portanto, a invariante dela, da característica M-, é sempre que θ menos ômega. Então vai ser toda essa invariante vai ser sempre igual a para todas essas características M-, a invariante vai ser θA menos ômega A, porque ela tá todas elas estão penetrando na região de escoamento uniforme. E aqui, uma coisa que eu não estou considerando aqui é que a gente também vai ter uma superfície de contato aqui, uma superfície onde você tem que tem. Porque você poderia imaginar, por exemplo, que o que vai acontecer, né? Você tem numa situação real, você tem ar aqui fora, né? E o que acontece é que você, na situação real, né? Que a gente está considerando aqui um escoamento invícido, né? Em que a gente está projetando o bocal para fazer a expansão ótima para uma certa e o escoamento todo sair paralelo bonitinho, né?
Só que na situação real, o que vai acontecer? Você vai ter um projeto de bocal e a pressão ambiente não vai ser exatamente a pressão de projeto do bocal, certo? Então, quando isso acontece, o que vai acontecer é que o escoamento externo, ou o ambiente externo, vai pressionar, vai deformar um pouco esse nosso escoamento, de forma que você ainda vai conseguir expandir para pressão ambiente, mas você não vai ter nenhum tipo de separação do escoamento, porque basicamente essa separação não vai ser favorecida, ao contrário do que acontece dentro de um bocal do tipo sino, que você tem a expansão que é guiada por duas paredes, né? Aqui você só tem uma parede. Então, o que acontece do lado de fora, a outra parede é como se fosse o ar atmosférico. E ele se ajusta com a sua condição de expansão, com a sua condição externa. Nesse nosso problema aqui, que a gente está fazendo uma expansão até MA, que é a pressão, e a pressão, por exemplo, ambiente, aqui você vai ter um escoamento todo paralelo saindo, né, do bocal. Opa, cadê? Seguindo por cá, ó, você vai ter um jato de escoamento assim, ó, dessa altura aqui. Vejam. E aqui, se o ambiente externo fosse parado, aqui você ia ter fluido parado. Tá? E como a gente está considerando escoamento invícido, você pode ter diferença de velocidade, né? Uma velocidade, desde que sejam paralelas, você pode ter dois vetores de velocidades diferentes, com magnitudes diferentes, mas na mesma direção. Você não pode ter dois vetores de velocidade cruzando, mas você pode ter dois paralelos. É porque nesse caso aqui, a gente não está considerando viscosidade, né? Mas o escoamento real tem viscosidade. Aí você teria atrito, você teria uma camada de mistura, você teria várias coisas acontecendo. Mas nesse problema invícido, não, você perfeitamente pode ter um jato de escoamento saindo no ambiente parado e não gerar nenhum tipo de perturbação no escoamento que está aqui parado fora. Ele vai ficar parado como se esse jato não existisse. Aí essas características M+, M- que saem daqui, vão refletir sobre essa superfície aqui e depois vão vir nessa direção e tal. Mas isso aqui não vai afetar o empuxo. Desde que você não tenha essas características refletindo sobre o escoamento até ele chegar nesse ponto aqui. Mas isso vai além um pouco do que é pretendido aí nesse exemplo prático. Esse exemplo para ilustrar essa teoria de escoamento invícido e método das características.